Magnificat anima mea Domino. Magnificat anima mea Domino. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Magnificat anima mea Domino. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia, e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura, faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: não têm vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, destinadas à purificação dos judeus, e cada uma levava 2 ou 3 medidas. Disse-lhe Jesus: enchei essas talhas de água. Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: tirai agora e levai ao chefe de mesa. E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, no Evangelho escutávamos São João dizer que foi assim, em Caná da Galileia, que Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. E é interessante vermos que, de facto, este primeiro sinal miraculoso de Jesus acontece pela intercessão, pela mediação de Maria, a mãe de Jesus e a nossa mãe. Por isso celebramos hoje a Virgem Maria, Mãe da humanidade e medianeira da graça. Nós sabemos que Jesus é que é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. É Ele que faz a ponte pela sua encarnação, porque em si encerra estas 2 dimensões, a humana e a divina, e portanto é Ele que deu a vida por nós, é Ele que nos redimiu com o seu sangue, é Ele que
de facto nos salva pela sua ação e Ele é o verdadeiro mediador. O que não implica que a Mãe do Céu, pela sua própria vontade de Jesus e pela própria vontade de Deus, não seja também medianeira. Víamos-la, de facto, aqui, a dizer, olha, não tem vinho. A dizer depois à humanidade, façam o que o meu filho vos disser. E este tem sido o papel da Virgem Santa Maria, de apresentar as nossas intenções e as nossas orações aos pés do Senhor Jesus, aos pés de Deus, como Esther, que escutávamos na primeira leitura. Esta mulher judia, exilada, ainda jovem rapariga, mas que se torna esposa do rei Assuero, do imperador da Babilónia, e intercede pelo seu povo. Esta jovem mulher consegue tocar o coração deste homem e pensar não em si, mas no seu povo. Ela vivia bem, ela era a esposa do rei, vivia num palácio. O próprio rei lhe disse que lhe deu a casa de Assuero. Ela era privilegiada, era poderosa de facto. Mas ela pede não para si, não pede mais honras para si, não pede mais liberdade para si, não pede o poder de decidir em lugar do rei, não pede isto ou aquilo, pede pelo seu povo, para que o seu povo seja, de facto, dignificado. Seja também um povo que se apresente como cidadãos daquele reino, daquele império. E este é o poder de intercessão daqueles que reconhecem a sua fragilidade, mas reconhecem sobretudo o poder e o amor e a misericórdia de Deus. Esta humildade de Maria, que diz a Jesus, não tem vinho, é de facto aquela humildade de quem é capaz de transformar o mundo, porque não se põe em bicos de pés, mas faz aquilo que pode, humildemente, de maneira escondida, mas de maneira laboriosa. E esta é também a nossa vocação como discípulos de Jesus. Também nós somos intercessores junto de Deus. Também nós colocamos diante de Deus as nossas intenções e as nossas preces, não tanto por nós, porque Deus sabe o que precisamos, mas também com esta consciência de solidariedade, pedindo pelos nossos irmãos, pelos que sofrem, pelos que precisam de ajuda, e comprometemos nós a fazer o que pudermos para isso. Maria disse aos serventes, façam o que o meu filho vos disser. Maria disse-nos a nós aqui em Fátima, não ofendam mais a Deus, que já está muito ofendido. Trouxe-nos a promessa da salvação, a promessa de que se o mundo se consagrasse ao seu imaculado coração, seria libertado. Esta consagração que nós fazemos cada dia ao Senhor, consagrarmos a nós mesmos, o nosso coração e a nossa vida, as nossas famílias, as nossas comunidades, o próprio mundo, colocá-los nas mãos de Deus de maneira confiada. Porque sabemos que Deus é todo-poderoso. E sabemos que Deus nos ama, sem dúvida. E se Deus nos ama a todos, claro que Ele quer o melhor de todos e claro que fará o que é necessário para que todos sejam verdadeiramente felizes. Para que encontrem a verdadeira felicidade, não a felicidade superficial e passageira, que muita gente olha da realização imediata dos desejos. Essa não é a verdadeira felicidade, não é a felicidade que nos enche. A felicidade que nos enche é aquela que dá estrutura e sentido à nossa vida, aquela que dá valor e beleza à nossa existência, aquela que dá dimensão ao nosso ser. Vemos Maria
que celebramos como medianeira da graça, como mãe. Celebramos esta semana a sua realeza. E colocamos-nos nas suas mãos. Encontramos no seu imaculado coração, de facto, um refúgio e um caminho, como ela prometeu a Lúcia. E sabemos que assim podemos, de facto, realizar-nos plenamente e encontrar a verdadeira liberdade. Confiados em Maria, na sua maternidade divina, mas também na sua maternidade humana, sabemos que ela intercede por nós. Sabemos que ela, como Mãe de Cristo, tem este poder de influência materna, de ternura, de carinho, de misericórdia. Confiamos ela, mas também não nos esqueçamos daquilo que ela nos diz, porque ela é medianeira também, não apenas de baixo para cima, mas também de Deus para nós. Também ela, com este sorriso materno, nos diz: façam o que o meu filho vos disser. Vivam o Evangelho. Não ofendam mais a Deus.